Roberto Takayama, sou professor de Filosofia do Departamento de Ciências Humanas da UFLA. Com essa primeira aula, damos início ao curso da disciplina de Estética. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma breve introdução de caráter mais geral sobre a nossa disciplina, que integra o chamado núcleo temático do curso de Filosofia. A palavra estética vem do grego aesthesis, que nós traduzimos comumente como sensação, e que significa originalmente tanto a faculdade de sensação como o ato de sentir, ou seja, a percepção, a sensação. Enquanto disciplina filosófica, isto é, enquanto um domínio mais ou menos autônomo da filosofia, com seus objetos e métodos próprios de investigação, a estética tem sua origem no século XVIII. Nós devemos a um filósofo alemão chamado Baumgarten o pioneirismo no uso da palavra estética para designar essa nova disciplina. Mas isso não quer dizer que ela tenha se iniciado a partir de sua obra. Deve-se a Baumgarten o batismo, mas não o nascimento da estética. E, quanto à data precisa desse nascimento, trata-se de algo difícil de se precisar. Isso porque, antes mesmo de Baumgarten, vários pensadores já apresentavam reflexões estéticas, como Voltaire, por exemplo, e outros que vieram depois de Baumgarten, como Kant, em sua Crítica da Faculdade de Julgar, que muitos acreditam ser de fato o verdadeiro fundador da estética, delimitaram um campo de investigação propriamente estético, sem, no entanto, fazer uso desse nome. Seja como for, nós sabemos que foi apenas no século XVIII que foram dadas as condições para o surgimento da estética, a partir de uma configuração inédita, na qual se articularam três noções capitais: o belo, o sensível e a arte. Desse modo, falar de uma estética de Platão, de uma estética de Aristóteles e mesmo de uma estética antiga ou medieval, constitui, stricto sensu, um anacronismo. No entanto, é inegável a importância de Platão e Aristóteles para a estética como uma espécie de pré-história da disciplina e da qual ela não pode prescindir de maneira nenhuma, na medida em que ambos os filósofos contribuíram com conceitos fundamentais da disciplina, como a mimesis, a catarse, a imagem, a inspiração divina, além de análises não menos fundamentais em torno da poesia, da pintura e de outras artes. São tais conceitos e tais análises que buscaremos apresentar no curso da disciplina de Estética. Começando nessa aula com o tema da inspiração divina, tal como ela se apresenta, num primeiro momento, na Grécia arcaica e, posteriormente, em alguns diálogos de Platão. A atualidade e a importância dessa ideia de uma inspiração a guiar o poeta são incontestáveis no âmbito da estética e mesmo na esfera do senso comum. Não é raro aparecerem discussões acaloradas sobre quais seriam as parcelas devidas à transpiração e à inspiração na criação poética e também na criação artística de maneira mais geral. Transpiração entendida como o trabalho consciente e ativo do poeta, conhecedor das técnicas de seu ofício. Inspiração, ao contrário, entendida como uma espécie de atividade inconsciente e passiva de alguém tomado por forças que o transcendem. Ora, esse problema, que é central para os românticos ingleses encabeçados por Shelley, por exemplo, e mesmo num certo sentido central também para o surrealismo, foi colocado pela primeira vez, como nós veremos mais à frente, por Platão. Mas, antes mesmo de Platão, a noção de inspiração poética nós vamos encontrá-la na Grécia arcaica, nas obras de dois dos maiores poetas desse período, quer dizer, de Homero e de Hesíodo. É o que nos ensina Marcel Detienne em seu livro importante, tornado já um clássico, chamado Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. É sobre esse texto, que se encontra na bibliografia de vocês e está disponível em PDF, que se baseia a parte inicial da aula de hoje. Como nós podemos constatar em várias passagens da Ilíada e da Odisseia, por exemplo, a inspiração poética se manifesta pelo apelo que o poeta faz
a determinadas divindades que atendem pelo nome de musas. Todos nós sabemos que na cultura grega, os nomes de diversas divindades correspondem às mesmas palavras utilizadas correntemente e que designam qualidades, afetos, habilidades, etc. Assim, no plano do uso comum, a palavra musa significa palavra cantada, palavra ritmada. No plano mítico-religioso, as musas são, de acordo com Hesíodo, filhas de Mnemosine, ou seja, filhas da memória. Assim, há uma relação essencial na Grécia micênica e arcaica entre a palavra do poeta e a memória. E essa relação é essencial em dois sentidos. Num sentido pragmático, em primeiro lugar, nós sabemos que do século XII ao IX, a cultura grega era uma cultura de tradição oral e não escrita, sendo a criação poética realizada através da declamação de um número extremamente grande de versos, tal como os que encontramos na Ilíada. Ora, isso exigia um grande poder de memorização por parte dos poetas, daí o culto à memória e também o aparecimento de técnicas de memorização, as chamadas mnemotécnicas. É assim que se explica, na letra mesma dos poemas homéricos, a repetição de epítetos e de fórmulas de extensões variáveis. Num outro sentido, mais profundamente, a memória dos poetas nada tem a ver com a rememoração dos homens comuns. Não se trata de uma memória que sirva para resgatar acontecimentos passados no sentido histórico, mas no sentido mítico, original. Trata-se de uma memória sacralizada, inspirada pelas musas, que concede ao poeta uma espécie de saber mântico, um dom de vidência que lhe abre acesso ao outro mundo, para decifrar o invisível, o que é, o que foi e o que será. Essa memória, de caráter divinatório, memória enquanto potência religiosa, que confere às palavras cantadas do poeta o estatuto de palavra mágico-religiosa. A palavra do poeta, inspirado pelas musas, filhas da memória, é uma palavra eficaz, ou seja, uma palavra que não se reduz a representar o real, mas que o institui, palavra que realiza, que não se separa de sua própria realização, palavra que é, antes de tudo, uma potência, uma força ou uma ação. Mas, para que fim se destina o dom de vidência do poeta inspirado e sua palavra eficaz? Como observa Detienne, a função do poeta é dupla: celebrar os deuses imortais, celebrar as façanhas dos homens valorosos. Esse duplo registro da palavra poética estaria relacionado, segundo Marcel Detienne, às duas ordens em torno das quais se organizava o sistema palaciano da época micênica. Uma esfera do rei todo-poderoso, responsável pelas funções religiosas, econômicas e políticas. E, em segundo lugar, uma casta guerreira comandada pelo chefe do Laos. No primeiro registro, as teogonias narradas pelo poeta seriam inseparáveis dos mitos de soberania e de emergência através dos quais um rei divino instaurava a ordem no mundo. Nesse primeiro registro, o poeta é um funcionário da soberania. Ele colabora com sua palavra para que o rei divino instaure a ordem, o cosmos. No segundo registro, a palavra do poeta estaria inteiramente voltada a louvar as façanhas ilustres dos guerreiros. Tomando como exemplo a sociedade guerreira de Esparta, fundada sobre o princípio de igualdade entre todos os cidadãos, Detienne nos ensina que a única diferença entre eles provinha do elogio e da crítica. Como mostram os estudos de outro grande helenista chamado Jean-Pierre Vernant, na casta guerreira, o indivíduo não possuía uma consciência interiorizada de si mesmo. Ele se projeta no que ele faz, e seu conhecimento de si, aquilo que ele é, lhe é dado por como os outros o veem, pelo que os outros dizem dele. Nesse meio singular, já se pode adivinhar o papel fundamental desempenhado pelo poeta. Sua palavra de louvor
é uma palavra eficaz. Isso quer dizer que, ao celebrar a façanha de um guerreiro, o poeta faz mais que simplesmente elogiá-lo. Sua palavra de louvor é aquela que o realiza, que confere a existência ou o próprio ser do guerreiro, que lhe concede a memória, fazendo-o alcançar a glória imortal, cantando suas façanhas por gerações e gerações. Por outro lado, é também ao poeta que cabe a palavra de censura, aquela, ao contrário, responsável pela difamação do guerreiro. Mas essa difamação se dá menos pela crítica do que pelo silêncio. A façanha, não cantada pelo poeta, morre junto do guerreiro que, desse modo, jamais existirá. Como diz Vernon, numa cultura como aquela da Grécia arcaica, onde cada um existe em função de outrem, pelo olhar e através dos olhos dos outros, a verdadeira, a única morte é o esquecimento, o silêncio, a obscura indignidade. Nesse meio, o poeta inspirado não é mais apenas um funcionário da soberania, mas se constitui como o árbitro supremo, pois pelo seu louvor ou por sua difamação, pela sua palavra ou pelo seu silêncio, confere memória ou esquecimento, existência ou a não existência, o ser ou o não ser. Platão vai retomar esse tema da inspiração divina e nós vamos encontrá-lo em passagens esparsas de alguns de seus diálogos, como na Apologia de Sócrates, no Mênon, em Leis e de maneira mais detalhada e aprofundada no Ion e no Fedro. Vejamos em primeiro lugar como isso se dá no diálogo Ion. Ao que tudo indica, e nós sabemos que o problema da cronologia dos diálogos de Platão está longe de ser definitivamente resolvido, se é que ele vai ser algum dia, o Ion é um dos diálogos de juventude de Platão, também conhecidos como diálogos socráticos. A discussão se faz entre Sócrates e um personagem dos mais interessantes, cujo nome dá o título ao diálogo, o Rapsodo Ion, figura rara da Grécia Antiga e sobre a qual muito pouco se sabe. Os rapsodos, na sua origem, não se distinguiam dos aedos, poetas que recitavam as suas próprias obras. Mas, na época clássica, na época de Platão, eles surgem, como o prólogo do diálogo nos mostra, perambulando de cidade em cidade, participando de concursos e festas, declamando poemas dos quais não eram mais os autores, notadamente declamando os poemas de Homero, isso tudo bem entendido em troca de dinheiro. O argumento do diálogo é bastante claro. Sócrates quer demonstrar que aquilo que o rapsodo e também o poeta faz não constitui uma arte, tekné, ou seja, que ele não tem conhecimento das coisas que diz, porque fala por inspiração divina, possuído por um Deus que o põe fora de si, fora de sua razão. Vê-se, portanto, que no Ion o tema da inspiração divina se articula com a noção de tekné, que nós traduzimos como arte, enquanto outros preferem traduzir como técnica. Deixando de lado as discussões relativas à escolha dessas traduções, o fato é que ambas são inadequadas. Pois técnica, para nós, tem um sentido de conhecimento prático, de habilidade envolvida num determinado ofício, mas não o próprio ofício. No grego antigo, a tekné compreende ambas as acepções. Por outro lado, se o termo arte abarca essas duas acepções, ela tem o inconveniente de referir-se, na atualidade, às chamadas belas artes, as artes plásticas, a literatura, o cinema, a arquitetura. Ora, na época de Platão, a tekné possui uma extensão semântica mais ampla, compreendendo tanto a pintura e a escultura, quanto a medicina, a pescaria, a marcenaria, etc. De modo que falar em arte na Grécia Antiga, arte entendida na sua acepção moderna como belas artes, constitui um flagrante anacronismo. É mesmo a inexistência dessa concepção de arte na mentalidade grega que serve de argumento para se recusar uma estética antiga e mesmo uma estética medieval. Feitas essas observações, voltemos ao texto do Ion. Para fins didáticos, nós podemos dividir o diálogo basicamente em 5 partes.
Uma primeira parte, bem curta, que vai de 530A até 530D, que constitui o prelúdio do diálogo, onde são apresentadas as personagens e a situação do encontro entre elas, bem como a introdução do problema ou do tema do diálogo. Uma segunda parte, que vai de 531A a 533C, composta pelo que nós poderíamos chamar de primeiro bloco de argumentos que busca mostrar por que a arte do Rapisodo não é uma arte, ou mais precisamente, porque ela não é uma tekné. Uma terceira parte, que vai de 533C a 536D, consagrada à exposição da teoria platônica da inspiração divina, através da qual se procura mostrar que o Rapisodo Ion faz, e mais profundamente aquilo que o poeta faz, não se deve a algum conhecimento que eles porventura ou supostamente teriam. Uma quarta parte, que vai de 536E a 541E, na qual se desenvolve um segundo bloco de argumentos a fim de se reafirmar por que a arte do Rapisodo e a arte do poeta não é uma tekné ou não envolve uma episteme. Por fim, como é de praxe, uma conclusão aporética em 541E a 542B, embora a aporia no íon se dê de uma maneira um pouco diferente dos chamados diálogos socráticos. Para o que nos interessa de mais perto, como disse, Platão expõe sua teoria da inspiração divina na terceira parte do diálogo, através de um discurso ironicamente poético, fazendo uso de uma bela imagem. A potência divina é transmitida ao poeta, depois ao Rapisodo, chegando aos espectadores, como a pedra magnética de Hércules transmite sua força magnética ao anel de ferro que entra em contato com ela e deste anel a outro anel, formando uma cadeia. Assim, a inspiração divina implica toda uma passividade naqueles que são possuídos por um Deus. Mas, mais importante, é que essa possessão divina a que estão submetidos passivamente os poetas os põe fora de sua razão, como nos transes báquicos e na dança dos coribantes, fazendo com que ignorem o que fazem. Estar sob inspiração divina, ou seja, ser possuído por um Deus, implica fundamentalmente na perda da razão. Fora de si, o poeta é um mero instrumento da voz divina e que, por isso mesmo, nada sabe do que diz. Embora Platão não se esqueça da beleza das obras produzidas pelos poetas inspirados, sua ênfase incide sempre sobre a ideia de que a inspiração poética, enquanto possessão por um Deus, implica em ausência de conhecimento. Há, sem dúvida, uma tonalidade crítica envolvida nessas considerações. É com o íon que Platão inicia seu processo de condenação da poesia, que atingirá seu ápice e seu acabamento na República. Para concluir, passemos então para uma descrição sucinta de como a inspiração divina é tratada no diálogo Fedro. É preciso observar que esse tema aparece já no prólogo do diálogo. A fim de apreciarem o discurso de Lísias, Sócrates e Fedro abandonam a cidade, lugar da discussão entre os homens na praça pública, e adentram na natureza, lugar habitado por deuses, local privilegiado para os discursos inspirados. E é desse modo, ou seja, como um discurso poético e, portanto, inspirado, que se deve entender o segundo discurso de Sócrates. E é o próprio Sócrates que nos fornece essa indicação ao dizer que vai pronunciar sua palinódia sob o nome do poeta Estesícoro. Para se retratar de seu discurso anterior, em que blasfemava contra Eros, ou seja, contra uma divindade, Sócrates vai discriminar alguns tipos de delírios ocasionados pela possessão divina e que trouxeram os maiores bens à humanidade. Dentre esses delírios benéficos, encontra-se o delírio poético, o delírio inspirado pela musa que Platão Estesícoro descreve da seguinte maneira, eu cito: quando ela, a musa, se apodera de uma alma tenra e virgem, quando a desperta e mergulha num transe báquico que se exprime sob forma de odes e poesias de toda sorte, ela faz a educação da posteridade
ao glorificar as milhares de façanhas dos antigos. Ao contrário do Íon, a inspiração divina no Fedro é apresentada de forma positiva, como fonte dos maiores bens concedidos aos homens. No entanto, é preciso observar que, na classificação dos indivíduos estabelecidos segundo o que as almas viram quando ainda não estavam encarnadas, o poeta ocupa apenas o 6º lugar. Num outro sentido, o diálogo pode nos sugerir que o discurso poético de Sócrates Ctesícoro, se ele serve como uma preparação à filosofia, ele é também o que deve ser ultrapassado para que o discurso filosófico seja possível. Daí, toda a discussão final do Fedro, retomando o método dialético sobre a retórica e sobre a escrita.